Bem, vamos começar um novo tema sobre antibióticos e a resistência aos antimicrobianos, que é um tema de grande importância de saúde, graças às infecções por organismos multiresistentes que a gente vem percebendo e vem tendo nos últimos tempos. O que acontece? Os antibióticos, eles surgiram, na verdade, em torno da década de 20 do século passado, por uma descoberta feita por Alexander Fleming. Só que antes disso, alguns pesquisadores já buscavam desenvolver algum composto químico com atividade antimicrobiana, e talvez o principal pioneiro dessa área de pesquisa foi um alemão chamado Paul Ehrlich, que ele trabalhava numa empresa que hoje vem a ser a Bayer, e ele trabalhava muito com corantes, ele tinha muito interesse em estudar a ação de corantes sobre micro-organismos. E ele acabou descobrindo que alguns corantes inibiam o crescimento dos micro-organismos e não afetavam as células eucarióticas. Então, quando ele percebeu esse tipo de composto, ele falou, de repente eu tenho nas minhas mãos agora balas mágicas, ou seja, compostos que eu vou poder usar para tratar uma série de processos infecciosos sem causar dano ao hospedeiro. O Ehrlich foi, na realidade, o mentor principal do conceito de toxicidade seletiva, que é uma das principais propriedades que um agente tem que ter para que seja considerado um bom antibiótico. Então, a toxicidade seletiva nada mais é do que a capacidade que o composto tem de inibir o crescimento ou matar o agente infeccioso sem causar danos à célula hospedeira. O que acontece? Na realidade, talvez um dos primeiros agentes antimicrobianos a ser usado chamava-se Salvarsan. E o Salvarsan era um composto usado, na verdade, para o tratamento da sífilis, e foi desenvolvido pelo próprio Paul Ehrlich e um pesquisador japonês, Hata. O que acontece? Era um composto que funcionava bem contra a sífilis, no entanto, era um composto altamente tóxico, ou seja, a toxicidade seletiva dele era péssima. Por quê? Porque ele era feito à base de arsênico. Então, era um composto já utilizado, tanto que a gente vê aqui, Salvarsan, tá? Mas era um composto que tinha que ser usado com muito cuidado, uma vez que ele tinha baixíssima toxicidade seletiva. Ehrlich e Hata, eles continuaram fazendo modificações no composto até que eles chegaram a esse produto denominado composto 614, Neosalvarsan, que também era utilizado para tratamento de sífilis e que felizmente tinha um pouquinho menos de toxicidade. Mas percebam, até bem pouco tempo atrás, nós não dispunhamos de alternativas para fazer tratamento de doenças infecciosas, ou seja, era muito comum as pessoas morrerem de doenças relativamente simples. Até que, em 1928, o Alexander Fleming, casualmente, percebeu um fenômeno que acontecia numa placa de Petri que ele estava usando, e ele descobriu a penicilina. O que acontece? O Alexander Fleming trabalhava com Staphylococcus, e ele semeava várias placas para fazer uma série de testes com essas colônias de Staphylococcus, só que em uma das vezes que ele semeou, ele deixou a placa na bancada, e quando ele deixou, depois de alguns dias, quando ele foi observar a placa, ele notou que havia ocorrido a contaminação da colônia, do seu crescimento, por um fungo. Então, aqui nós temos a colônia do fungo, e o que o Alexander Fleming percebeu foi que, perto dessa colônia do fungo, as colônias de Staphylococcus, que são essas aqui embaixo, menores, mas ele notou que perto da colônia do fungo, as colônias de Staphylococcus não se desenvolviam bem. O que o Fleming pensou? Ele falou, bom, esse fungo deve estar produzindo alguma coisa, esse produto está sendo secretado pela colônia, está se difundindo pelo meio e está dificultando o crescimento dos estáfilos. Imediatamente o Fleming pegou esse fungo para cultivar mais, para obter mais massa dessas células de fungo. Por quê? Porque ele começou a tentar purificar o produto secretado por esse fungo. Como esse fungo era do gênero Penicillium, ele resolveu dar um nome a esse produto de penicilina. Então o Fleming começou a investir muito trabalho na tentativa de obter maiores quantidades, de purificar essa penicilina,
Só que, infelizmente, ele não teve sucesso nisso, a ponto dele abandonar. Ele abandonou essas pesquisas, só que com a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939, o que que aconteceu? A gente sabe que períodos de guerra são períodos onde a gente tem um grande desenvolvimento científico. O que que aconteceu, então, nesse momento da guerra? Um laboratório militar americano fez uma campanha de trazer vários pesquisadores europeus e tentar novamente obter a penicilina. Então vieram 2 pesquisadores ingleses, o Florey e o Chain. Eles entraram em contato com o Alexander Fleming, pediram uma amostra da cultura desse fungo para ele, levaram para esse laboratório e finalmente eles conseguiram produzir a penicilina em grande quantidade. Tanto que em 1940 eles já estavam fazendo testes clínicos com a penicilina, e vocês podem ter certeza que foi graças à penicilina que a gente teve o resultado da guerra como foi. A penicilina fez toda a diferença. Por quê? Porque basta a gente imaginar o que é você ter um soldado numa trincheira, numa época de inverno ou numa época de chuva, de frio, se ele tem qualquer tipo de ferimento. Naquela época, o que seria o mais esperado? Que esse ferimento não se curasse, que esse indivíduo tivesse uma doença e que acabasse morrendo. Só que com a penicilina, isso não aconteceu. Os pesquisadores Florey e Chain, eles começaram a produzir em grande escala, a penicilina começou a ser fornecida aos soldados na guerra, e isso certamente fez diferença no resultado. Então vejam que na época, isso aqui é uma revista da década de 40, está aqui, graças à penicilina, esse soldado vai voltar para casa. Então, aqui a gente tem a imagem do fungo, das células do fungo, tá? E aqui eles ficam explicando que a partir de um fungo comum, o maior agente de cura dessa guerra foi desenvolvido. Existe toda uma área dedicada em museus, dedicada à importância, a mostrar a importância da penicilina no desfecho da Segunda Guerra. Então, vejam, isso aqui é um museu de ciência, tá? Onde mostra o capacete dos soldados, um arame farpado para simbolizar uma trincheira, e, na verdade, está aqui a penicilina indicando a eficácia dela e a grande diferença que ela fez. Então, vejam, está aqui, em 1943, os cientistas conseguiram obter a penicilina em forma cristalina, então podia fornecer para os soldados, e em 1945, Florey, Chain e Fleming receberam o Prêmio Nobel de Medicina graças à descoberta da penicilina. Foi tão marcante que, naquela época, na década de 50, 60, nós temos 3 prêmios Nobel graças ao descobrimento de antibióticos novos, porque isso mudou o rumo da nossa vida, da vida rotineira das pessoas, a tal ponto que, vejam, isso aqui é o equivalente, isso é uma publicidade que aparecia em revistas, então imagina hoje uma revista qualquer, tipo uma revista Veja, você tinha propagandas desse tipo aqui, doenças venéreas, penicilina cura gonorreia em 4 horas. Isso era, assim, uma coisa bombástica, ninguém conseguia acreditar nisso, do poder que tinha agora essa nova droga. Então, diz aqui, o que começou a ser um grande problema. Procure seu médico hoje, ele agora tem a penicilina para tratar você. Essa droga é fornecida de graça pelos próximos 45 dias, pelos departamentos de saúde municipais, estaduais. Então, o que que acontece? Foi realmente a definição de uma bala mágica. Então, eu agora posso fornecer para as pessoas essa bala mágica e elas não vão mais ter doenças infecciosas. Isso foi um grande problema. Foi aí que a gente começou a atinar para o problema da resistência. Porque o que que acontece? Você tem, então, uma série de micro-organismos que produzem antibióticos naturalmente. Então, na natureza, muitos organismos, vejam aqui, a gente tem bacilos gram-positivos, actinomicetos nada mais são do que bactérias gram-positivas filamentosas, elas têm algumas características que lembram fungos, por isso esse nome miceto, tá? E nós temos fungos verdadeiros, que são grandes produtores de antibiótico. O que que acontece? Esses organismos geralmente vivem no solo.
E a gente já viu que o solo é um ambiente onde há uma grande competição por nutrientes, nem sempre os solos são ricos em nutrientes. O que acontece? Normalmente, por quorum sensing, um fenótipo decorrente do quorum sensing é a produção de antibióticos. O que a gente imagina é que na natureza esses organismos estão vivendo talvez em biofilmes, em comunidades microbianas. Quando eles atingem uma alta densidade, aquela espécie produtora de antibióticos pode agora passar a produzir e secretar para quê? A gente imagina que seja para eliminar uma série de espécies que estão na vizinhança e, com isso, elas não terem mais competidores, por exemplo, por nutrientes. Ao mesmo tempo, se a gente pensar, isso é uma coevolução, esses organismos estão há muito tempo na natureza vivendo em conjunto. Então, não é de se espantar que algumas espécies que seriam, teoricamente, espécies-alvo, possam começar a desenvolver resistência àquele antibiótico produzido. Isso nada mais é do que a evolução. Então, o que a gente percebe é isso. Na época, não se sabia nada sobre micro-organismos produtores, ecologia microbiana, não se sabia. Se tinha um composto na mão extremamente eficaz que matava micro-organismos assim, em questão de horas, como dizia a propaganda, em 4 horas você fica curado, mas na realidade ninguém tinha noção do maior, que a produção de antibióticos é uma atividade metabólica que, para aquele organismo, quando ele está na natureza, vai ter uma função, mas é claro que a comunidade microbiana vai responder a isso. Então, na realidade, a resistência não é uma novidade. A expressão da resistência não é uma novidade, porque isso acontece na natureza. Por que não iria acontecer num sistema como o ser humano, não é? Então, aqui tem alguns exemplos de micro-organismos produtores de antibiótico, o nome dos antibióticos, e a gente tem, na verdade, muito mais organismos produtores. Hoje em dia, a gente tem como busca de fontes de produtores de antibióticos não só os micro-organismos, a gente tem uma série de organismos, por exemplo, escorpiões, aranhas, anfíbios, onde se busca secreções desses organismos. Por quê? Porque a gente percebe que na natureza é um mecanismo que eles têm de se proteger também contra infecções bacterianas ou infecções fúngicas. Então, hoje em dia, tem muita gente trabalhando em busca de novos compostos com atividade antimicrobiana. Existe também uma área que seria a área de desenho de novas drogas. Então, assim, realmente existe muito interesse exatamente pelo fato da gente ter esse problema de disseminação de resistência entre os micro-organismos. Vocês vão ver isso na aula de genética, a facilidade que os micro-organismos têm, as bactérias têm de passar genes de resistência umas para as outras.